Bom dia, pessoal. Hoje é dia 3 de julho de 2024, uma quarta-feira, um sol gostosíssimo aqui em Guarapuava e eu vim a pé. E ontem fui dar minha corridinha na lagoa lá para cuidar da saúde, que nem eu fico falando isso que todo dia para perturbar você e para te encorajar a cuidar da tua saúde. Muito bem, estamos falando de dinheiro esses dias, não sem antes dar uma cutucada, né? Nos nossos irmãos que andam fazendo confusão pelo mundo aí, escandalizando o reino de Deus. Jesus disse assim, em Mateus 18:7, que é necessário que viessem os escândalos, mas ai daqueles por meio de quem vêm os escândalos, né? E o reino de Deus vem sendo envergonhado pela conduta daqueles que se dizem pastores, líderes e apóstolos e tal. Bom, misericórdia, né? Vamos fazer a nossa parte e ver se em nós o pessoal não acha algum motivo de escândalo aí, né? Vamos ajudar as pessoas, fazer como Jesus ensinou aí, ajudar os outros, cuidar das nossas vidas, nossas casas e seguir firmes aí, guardar a fé. Pessoal, nós estamos falando de dinheiro nesses últimos dias. E nós já falamos a respeito do dinheiro ser uma potestade, já falamos a respeito das dívidas, já falamos a respeito de planejamento. Mas tem muito pouquinho tempo para falar aqui, mas eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de investimento. E a palavra que eu vou usar hoje está lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, do versículo 23 em diante, nós vamos ver. Diz assim: cuida das suas ovelhas, do seu gado, o melhor que puder, porque tantas riquezas como os governos não duram para sempre. Ainda bem, né? Que os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã de suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para sua família e também para suas empregadas. Gente, se você sentar e ler só esse texto que nós vimos hoje, ele já te dá uma lição incrível para a tua vida financeira. Porque ele fala de trabalho, de semeadura, de colheita, de cuidado, de zelo com as coisas, né? De planejamento. Ele abarca tudo aqui. E eu quero contar para vocês uma experiência minha, que alguma coisinha eu já falei, a respeito de investimento. Então, eu aprendi muito pouco com meus pais a respeito de investimentos, né? Por exemplo, o que eu lembro, assim, era de você gastar menos que ganha, e o meu pai tinha uma fixação por comprar casa própria. Então ele via fazendo negócio, ele era comerciante, para comprar casa própria, que ele só conseguiu no fim da vida. Né? Ele morreu muito novinho, mas ele se esforçou para deixar a gente morando na nossa casa. Então, a primeira fixação que eu tinha, além de trabalhar, era de comprar minha casa própria. E também me esforcei muito para fazer meu escritório. Né? Então, foi lá em 1996, 7 por aí. Eu comprei o primeiro terreno, depois comprei mais um, daí eu advogava para uma empresa de materiais de construção, que tinha dificuldade em pagar os honorários, eu pegava em madeira, pegava em matéria de construção. Sei que eu consegui construir uma casa pequena e o meu escritório. Os dois ficaram sem terminar, né, no começo, mas já dava para usar. E depois eu fui melhorando, depois as coisas saíram melhores do que eu pensei, eu fui comprando. Mas eu falei pra minha mulher assim, se nada der certo, nós temos uma casa e um escritório pra gente não precisar pagar aluguel. Era o que eu tinha, era o que eu tinha aprendido e o que eu me baseava, né? Depois eu comecei a ver que alguns dos meus amigos mais velhos lidavam com aluguel. E aí eu comecei a pensar onde eu vou colocar o meu dinheiro. Porque a maioria das pessoas não poupa nada. Alguns colocam em poupança e alguns arriscam para ganhar mais e acabam perdendo tudo, né?
Então, primeira noção que eu tive, comprar imóvel para alugar. Por quê? Por causa do juro composto. O juro composto é um milagre, tanto para quem recebe como para quem paga na mão inversa, né? Porque eu pensei assim, se eu comprasse naquela época, tinha um condomínio aqui em Guarapau, chamava-se Ouro Preto, ele existe ainda. E era bem central e era um dos primeiros prédios assim de apartamentos pequenos, né, compactos, e alugava bem. Até hoje aluga. E eu queria porque queria comprar lá. E ele alugava por um salário mínimo na época. Como o salário mínimo aumentou, nós podemos pensar uns R$ 500, hoje R$ 600 que ele alugava. E a conta minha era o seguinte, se eu tiver um apartamento desse, eu demoro 30 anos para comprar outro com aluguel. Se eu tiver dois, já são 15. O dia que eu tiver três, em 10 anos eu compro um quarto. O dia que eu tiver quatro, e assim por diante. A ponto de, quando eu tivesse 10 ou 20 apartamentos, podia comprar um a cada 2 anos, né? Essa era a conta que eu fiz lá. E aí eu fui me esforçando no começo para tentar investir meu dinheiro nisso. E assim eu fui trabalhando até a época da Dilma, 2016, mais ou menos. Que ali começaram a haver algumas mudanças na Previdência, no pagamento de juros e tal. E aí eu comecei a pensar em outras coisas também. Com o advento de 2019, lá do fechamento das coisas, o que eu tinha de investimento na Caixa Econômica lá, de renda fixa, começou a diminuir por causa do investimento nos fundos e eu me apavorei com aquilo. Então, sobreveio uma outra realidade. Começaram a difundir os home brokers dos bancos e eu comecei a estudar a respeito de bolsa de valores também. Então hoje, eu não sei se você sabe, mas ao invés de você colocar o teu dinheiro numa poupança que te paga lá 0,5% ao mês, né? Você pode comprar um título Tesouro Direto que te paga IPCA mais 5 ao ano, IPCA mais 6, quer dizer, quase que dobra o teu investimento da poupança. Tesouro Direto é 1. Você pode comprar fundos imobiliários, em vez de você comprar um imóvel, você vai ter que juntar o dinheiro para o imóvel, você com R$ 1.000, por exemplo, você compra 10 cotas de um fundo imobiliário, que são várias pessoas reunidas para comprar um imóvel bom, que tem um valor de aluguel mais alto, percentualmente falando, e você recebe aquele aluguel do mesmo jeito. Então perceba, se você receber 0,8% no mês de um fundo, um imóvel dificilmente você vai alugar por 0,8% ao mês, livre de imposto ainda. Então o fundo se tornou um bom negócio. As ações de empresas constituídas, antigas e que funcionam bem, que dão lucro e que te paga dividendo, elas acabam num período, talvez 5, 10 anos, mas ela acompanha a valorização da empresa, normalmente ela acompanha a inflação ou até supera a inflação, né? No caso dos tempos, as coisas dela. E é fácil de você entender. Vamos pegar a Sanepar. A Sanepar tem terrenos, carros, bombas de combustível, de bombas de sucção de água, bombas, sei lá, você pode imaginar o que pode ter dentro da Sanepar lá para atender o serviço dela. Isso tudo acompanha a valorização dos imóveis e desses ativos durante um tempo. Então, as ações, como são pedaços da empresa, vão valorizando também, porque ela vai aumentando o seu preço. Sem contar que a Sanepar, cada prédio que está construindo aí e que está ligando uma conta de água nova, ela está ampliando o seu leque de recebimento. Então, a ação vai acompanhando. Se você recebe 4, 5, 6% de dividendo, que é um pedaço do lucro a cada ano, então você está tendo teu dinheiro preservado da inflação lá e ainda está recebendo um retorno. Esse é um outro investimento legal. Então, nós temos várias formas de investir o nosso dinheiro, né? De fazer ele sobrar e de fazer ele se multiplicar, tá? Você cuidar dos seus ouvidos. Por quê? Porque você pode estar indo muito bem na tua profissão hoje, né? Se você não estiver indo bem, pode ser que ela melhore. Se você estiver indo muito bem, pode ser que chegue o ano das vacas magras. E aí, como é que vai ficar? É como eu. Quando eu comecei a advogar, tinha 30 advogados em Guarapuava, né? Hoje são mais de 1.000, né? Então o serviço fracionou bastante. Eu ainda tenho um certo volume de serviço em carteira, mas o meu serviço está diminuindo
E a minha energia para trabalhar também, com o tempo, vai diminuindo. Então pode ser que daqui a 5 anos eu esteja ministrando e tenha dito, olha, entrou mais um monte de ações boas aqui no escritório, Deus abençoou. Pode ser que sim. Como pode ser que também que não, que continue diminuindo o meu serviço, o meu ganho aqui, né? Aí o INSS é uma pirâmide, tá quebrando e ele vai sobrar muito pouquinho para nós hoje. Isso aí foi uma furada que nós entramos, né? E não tem como contar com o INSS para o futuro para nós. Então o que a gente vai ter que ter? Reserva. Reserva de dinheiro, de ações, de imóveis, do que der para fazer, né? Se você tem condição de comprar uma fazenda, muito que bem. Aí você vai viver de arrendamento no futuro, vai plantar e tal. Se você é como eu, que não herdou a fazenda e que não ganha o suficiente para comprar uma fazenda hoje, talvez você possa comprar um imóvel com valor razoável. Se não conseguir, você pode comprar um pedaço do imóvel lá através dos fundos imobiliários. Um benefício da modernidade hoje. Mas eu quero encorajar você, assim, primeiro, a não ser um avarento, um sovina, que não dá nada para ninguém, que não compra coisa boa na casa, que não viaja, que não compra uma roupa boa. Não, você tem que dosar isso e viver bem para você, para ter o prazer e para teus filhos, para tua mulher e tal, porque isso Deus deixou para nós. Mas você não pode gastar desmedidamente e não pode se enfiar em dívidas, né? Você tem que fazer o teu dinheiro sobrar, gastar menos que você ganha, tá? E investir uma parte desse dinheiro. E investir com sabedoria em coisas que vão te render alguma coisa para o futuro. 5 anos, 10 anos para frente. Porque se você morrer antes, você não precisa se preocupar com isso, né? Mas sua mulher e seus filhos vão precisar. Agora, se você viver bastante, você vai precisar de dinheiro lá na frente para viver, para comprar seus remedinhos, para poder comer alguma coisa boa, né? Nós vamos conversar mais sobre isso, mas é bem bíblico isso aqui, você planejar as coisas, não se meter em frio, não desperdiçar aquilo que Deus te deu. Porque se Ele te deu uma coisa muito boa hoje que está sobrando, você pode ser generoso, pode distribuir uma parte para os outros, pode principalmente cuidar dos teus ali, da tua família, né, da tua casa, viver bem e investir isso. Por quê? Porque como diz a Bíblia aqui, né, lá na frente, tá? As cabras vão dar leite com fartura para você. Você pode comprar mais terra com o dinheiro que você ganhou com a venda de alguns cabritos. Enfim, você pode fazer roupa com a lã das suas ovelhas. Tudo que você vai investindo hoje, no futuro você pode colher os frutos disso. Ao passo que você moer isso hoje, você não vai ter o que fazer com ele no futuro. Por exemplo, vou te dar um exemplo rapidinho para a gente encerrar. Vamos supor um cara que ganhou por algum motivo lá 500 mil reais de algum negócio, de alguma herança, sei lá, alguma coisa assim, né? E vamos dizer que ele não tem assim um serviço muito rentável, é uma pessoa normal. Ele vai lá e compra um carro novo, na Audi, na Mercedes, na Land Rover, lá, e compra um carro de 500 mil reais com o dinheiro. E vai, durante um tempo, se satisfazer com aquele carro, né? Andar bem com ele. O carro, quando ele tirar da loja, vai desvalorizar 100, uns 20%. O IPVA deve ser mais uns 20 mil, o seguro deve ser pelo menos uns 20 mil, e todo ano vai ter IPVA e seguro para ele gastar. Então, cada ano ele vai estar perdendo dinheiro e tendo despesa, entendeu? Acabou, virou fumaça no tempo, pela satisfação de andar aquele negócio ali. Então, não é que o cara não possa andar com carro bom, ele pode, desde que ele tenha um nível de ganho alto, né? Eu posso que, então, o cara mais modesto ganhou os 500 mil, vai lá e compra um carro de 100, e os 400 que sobrou, compra 2 imóveis de 200, ou investe em ações, tal, ou fundos, que vão pro resto da vida dele, rendendo lá 2 mil reais para ele por mês, né? Em 10 anos, 2 mil reais por mês dá 240 mil, que ele ganhou de volta, metade do dinheiro que ele tinha. Ao passo que no carro ele moeu. Gente, é isso, a Bíblia é cheia de ensinamentos para nós. Se a gente cumprir com juízo, a gente vai chegar num lugar legal, né? Deus abençoe você. É por aí.